O Paraná Pesquisas divulgou nesta quinta-feira um novo levantamento de intenção de voto para a eleição para a Prefeitura de São Paulo. O Instituto elaborou 2 cenários de pesquisa estimulada, em que os nomes são apresentados ao eleitor, além da pesquisa espontânea. Nos 3 cenários, o prefeito Ricardo Nunes aparece à frente do deputado Guilherme Boulos. O Paraná Pesquisas também avaliou a gestão do atual prefeito da capital paulista. Segundo o levantamento, 60,8% dos paulistanos aprovam a administração de Ricardo Nunes. Outros 36,1% desaprovam a gestão municipal, enquanto 3,2% das pessoas questionadas não souberam ou não opinaram. 1.200 pessoas foram entrevistadas entre os dias 26 de abril e 1º de maio. A pesquisa, registrada no Tribunal Superior Eleitoral de São Paulo, tem 95% de confiança e a margem de erro é de 2,9 pontos percentuais. E a gente vai falar mais sobre esse assunto. Nós recebemos aqui no estúdio de Oeste Sem Filtro o diretor do Paraná Pesquisas, Murilo Hidalgo. Muito boa noite, seja bem-vindo, Murilo. Boa noite, é uma honra estar com vocês aqui. Murilo, quero lhe perguntar o seguinte: o atual prefeito da capital paulista, Ricardo Nunes, tem mostrado aí uma tendência de crescimento nas pesquisas, e ele que atingiu então o melhor índice desde novembro passado. Vocês têm aí avaliado. Como é que o senhor analisa esse resultado, Murilo? Na verdade, o prefeito é o melhor momento dele, desde que a gente está acompanhando a gestão, né? A gente vem acompanhando através de pesquisas a gestão dele. Ele está no melhor momento possível. Isso é muito claro para nós, devido às obras que está entregando, né? Muitas pessoas reclamavam que as obras estavam em andamento, que prejudica o ir e vir das pessoas. Essas obras estão terminando, e principalmente o transporte coletivo, né? A tarifa de não cobrar passagem aos domingos, isso também deu uma grande força na popularidade do prefeito. Impactou. Vou abrir agora a rodada para as perguntas dos nossos comentaristas. Ana Paula Henkel. Boa noite, Murilo. Obrigada pela entrevista. Murilo, queria saber se há alguma ferramenta para medir, por exemplo, o público cristão de São Paulo, já que existe, por exemplo, a investigação, né, sobre pedofilia do caso do padre Júlio Lancelotti, ele que é um dos braços políticos que tem fortes relações com o PSOL e com o candidato Boulos, e também, por exemplo, quando há postagens como aquela da Sexta-feira da Paixão, né, que eles postaram uma ofensa aos cristãos, né? Eles até apagaram depois, mas houve, né, uma controvérsia e um bate-boca nas redes sociais. Há alguma ferramenta para mostrar esse eleitorado em relação aos candidatos? Sim, o candidato Ricardo Nunes, ele tem bem mais votos entre os evangélicos do que entre os católicos. Então isso mostra um pouco do que você respondeu. Isso também já se dava na eleição presidencial, onde o Lula tinha bem mais votos entre os católicos do que evangélicos. Eu acho que essa divisão religiosa ainda continua, principalmente nas capitais do Brasil. Os candidatos de direita têm bem mais votos entre os evangélicos, e os de esquerda têm os seus melhores desempenhos entre os católicos. Adalberto Piotto. Murilo, seja bem-vindo, boa noite a você. Vou pegar 2 números da pesquisa que me chamam muita atenção. Primeiramente, a aprovação da administração do Nunes, 60,8%. E ele tem, nesse momento, 36,1%, se não me engano, é isso? Exatamente, 16,1%. Que desaprovam. Tá, olhando para o momento em que ele está liderando, ainda por uma pequena margem, qual é o peso desse 60,8% agora de aprovação da administração dele? Porque eu preciso colocar aqui um fato que hoje é muito bem assimilado pela população. A reeleição é compreendida pela população. Sim. Um gestor está lá, ele é bem avaliado, a chance dele não se reeleger é muito pequena, porque a lógica da reeleição é justamente por isso. É um teste. Bom, estou aqui novamente, 60,8% é o suficiente para passar ainda mais em votos objetivos no dia da urna? Com certeza. Existe uma estatística que 75% dos prefeitos que têm mais de 65% de aprovação são reeleitos. Então ele está muito próximo de chegar a uma marca muito alta de chance de reeleição. Ele está a 5 pontos. Se ele chegar em 65%... 65 é a marca, então? É a marca. Se ele chegar em 65%, 75% de chance de ele se reeleger.
certo? Quer dizer, fica muito próximo de uma vitória, né? Agora, não tem dúvida que ele está no melhor momento da administração, e isso também fez com que ele crescesse, e se a gente fizer um comparativo, é a primeira vez que o Ricardo está mais bem avaliado que o governador Tarcísio e que o presidente Lula. Ou seja, ele conseguiu não só se descolar, pegar a parte positiva disso, mas agregar o positivo que ele teria para ele próprio nessa campanha. Com certeza. Eu te diria que se ele continuar... É uma confluência positiva. Se ele continuar nessa atuada, se ele continuar subindo a popularidade dele, eu te diria que ele vai precisar menos ainda da polarização nacional. Ele vai poder fazer uma campanha extremamente discutindo a cidade de São Paulo. Carlo Cauti. Muito boa noite e obrigado pela pesquisa. A questão justamente era sobre a questão da polarização e da nacionalização, né, dessa campanha em São Paulo. Quanto pesou o apoio do presidente Bolsonaro ao candidato Ricardo Nunes e quanto a rejeição do governo Lula, assim, os problemas, a baixa popularidade do governo Lula está impactando negativamente o resultado do Guilherme Boulos? Olha, eu te diria que no primeiro momento foi crucial o apoio do Bolsonaro ao Ricardo Nunes. Por quê? A partir do momento que abafaram a candidatura de um possível candidato do PL, ele pôde crescer nesse campo do centro-direita. Então acho que ele cresceu muito, ele não dividiu esse espaço com ninguém. Por exemplo, se tivesse um candidato, o Salles ou outro candidato, provavelmente ele estaria dividindo esse eleitorado e provavelmente o Boulos estaria liderando. Então isso eu acho que foi fundamental. Agora, o Lula com o Boulos, com certeza, se a popularidade do presidente Lula melhorar, vai ajudar o Boulos. Se continuar caindo, que o presidente Lula continua caindo a popularidade dele em São Paulo. Se continuar caindo, com certeza prejudica o candidato Boulos. É na veia, que nem a gente diz, né? Transferência direta, certo? Agora, tem uma coisa que também que precisa ser dita. Quando chegar o final de agosto, começo de setembro, ninguém mais vai aguentar Lula e Bolsonaro. Aí a tendência passa a ser a discussão da cidade de São Paulo. Passa a ser transporte, saúde, segurança, Cracolândia, passa a ser outras pautas que vai entrar. Não entra mais Lula e Bolsonaro. Então isso tende a desaparecer, certo? Eu acho que isso vai ainda até as convenções. Depois das convenções, já é o que todo mundo vai saber, que o Nunes tem o apoio do Bolsonaro, sim, o Guilherme Boulos tem o apoio do Lula, então já não é mais um fato novo para ficar comunicando isso direto. Então aí começa a se discutir mais a cidade de São Paulo e os candidatos propriamente disso, né? Passado, presente, o que cada um representa, né? Pois é, Murilo, até pegando um gancho nisso, na pesquisa espontânea que vocês divulgaram, aquela pergunta, né, se as eleições para prefeito de São Paulo fossem hoje, em quem você votaria, em que vocês não disponibilizam o nome dos candidatos, né? 67,4% não sabem ou não responderam. Esse índice significa o quê? As pessoas ainda não estão preocupadas com a eleição ou esse índice é normal, tendo em vista que a gente ainda tem bastante tempo até as eleições municipais, Murilo? Ele é normal, certo? Mas isso mostra também que a eleição está muito próxima para nós e para o mundo político. Para a grande população, num complexo geral, a eleição ainda não é pauta. As pessoas não estão discutindo nos botecos, em casa, a eleição, certo? É uma coisa para o meio político e para quem trabalha com isso. Para o grande público ainda não é pauta. Tá, mas aí eu vou usar um argumento que você nos apresentou há pouco. O fato de o Ricardo Nunes começar a crescer por si próprio e ele só tem a administração dele para mostrar, sim, ele nem é exatamente um político de grande história. Isso passa a ser positivo, quer dizer, a hora que as pessoas olharem só para a eleição municipal com o interesse de que vou escolher meu candidato, ele já larga na frente, então. Com certeza, ele já está na frente e se a administração continuar, o potencial aumenta, então, de a probabilidade, o momento, eu te diria que esse momento ainda é do Ricardo. E vamos fazer uma justiça aqui, não só do Ricardo, como da maioria de todos os prefeitos do Brasil. Porque eles estão inaugurando obra, ele dá muito mais entrevista, ele tem muito mais visibilidade do que qualquer outro candidato. Isso não é o Ricardo, isso é qualquer prefeito do Brasil, né? Nós recebemos aqui no estúdio o diretor do Paraná Pesquisas, Murilo Hidalgo, Rodrigo Constantino. Murilo, boa noite, obrigado pela entrevista. Eu fiquei perplexo com a questão da divisão religiosa na pergunta da Ana, pensando aqui, católico votando em comunista, é um negócio realmente esquisito, mas a gente entende aí a teologia da libertação influenciando e por aí vai. Eu queria uma divisão, se possível, Murilo, justamente por parte de renda ou escolaridade ou idade, porque o PSOL tem poucas prefeituras, pouco histórico de gestão para mostrar. No Rio de Janeiro, onde eu entendo um pouco mais, o PSOL sempre conseguiu atrair mais voto no Leblon do que, por exemplo, nas comunidades mais pobres, nas favelas. Isso se repete em São Paulo, o Boulos é mais forte
com que tipo de eleitor, que perfil que ele atrai? Olha, Rodrigo, muito boa essa sua pergunta, essa indagação. O que chama a atenção é o seguinte: o Ricardo Nunes faz 37 no masculino, 33 no feminino. O Guilherme Boulos faz 32 no masculino, 27 no feminino, porque a Tabata faz 12 no feminino, ela cresce mais. Agora, por idade, até 34 anos, o Boulos empata com o Ricardo Nunes. Depois de 34 anos, o Ricardo Nunes abre uma vantagem sobre o Boulos. E por escolaridade, onde a gente consegue ver um pouco da renda, que é onde a gente mais analisa, você pega as pessoas que têm até ensino fundamental, certo? A princípio são as pessoas de maior baixa renda. O Ricardo faz 41 contra 26, é onde o poder público entra, né? Sim. No ensino médio, 33 a 28. No ensino superior, o Boulos ganha do Ricardo. É mais ou menos o que o Rodrigo falou do Rio de Janeiro, onde no Leblon o PSOL faz voto. Quer dizer, a elite, São Paulo, na elite, nos bairros mais elitizados, as pessoas com curso superior ou mais, é onde o Boulos tem o seu melhor desempenho. Isso é o que a gente chama aqui, a da esquerda caviar. Vamos dar um nome? É um nome que a gente usa com frequência, né? Mas qual é a diferença desse grupo mais educacional, do ponto de vista educacional mais elevado? Qual a diferença entre um e outro? O Boulos faz 34 a 32. É o único segmento que ele ganha. Escolaridade é no ensino Mas ainda superior. assim não é... É apertado, mas é o melhor desempenho Sim, dele. o melhor desempenho dele também. Exatamente. E Murilo, eu queria te perguntar sobre o índice de rejeição aqui na cidade de São Paulo. Como é que isso pode interferir? Qual vai ser o peso da rejeição dos candidatos aqui na eleição municipal da cidade, Murilo? Olha, quando a gente vê a rejeição, o Ricardo Nunes tem 29%, o Guilherme Boulos tem 37%, esses 8 pontos, praticamente é a diferença que eles têm no segundo turno. Isso mostra que o Ricardo Nunes tem um potencial maior. Essa diferença está se aproximando muito, pesquisa da diferença com que o Bruno ganhou do Boulos, o que pode estar mostrando que o Boulos também tem um teto, certo? Eu vejo assim que o Boulos terá que vir muito diferente na campanha, por isso que eu acho que ele está tentando fazer uma campanha mais de paz e amor, né? Certo? Copiando um pouco o ex-presidente Lula, certo? Porque ele precisa mudar um pouco para tentar diminuir sua rejeição. Aí nós temos o Datena com 45% de rejeição e a Tabata com 30%. E falando nessa questão da rejeição e da Lulinha Paz e Amor, ou Boulos Paz e Amor, quanto pesou a escolha da Marta como vice, especialmente nas periferias? Porque, assim, a Marta não é exatamente... Também ela tem uma rejeição forte, né? Olha, ao meu ver, foi um erro grave. Porque, primeiro, como é que anuncia um vice quase a 9 meses antes das eleições? Certo? Fechou qualquer possibilidade de acordo partidário para o Boulos. Certo? É a primeira vez que eu vejo, em 34 anos de jornalismo, um vice ser anunciado com tamanha antecedência. Eu confesso. Quer dizer, eu também ninguém entendeu isso, certo? Por que ter colocado a Marta com tanta antecedência? Sim. Certo? Porque você pensa assim, se tivesse alguma dissidência dos partidos aliados do Ricardo, eles poderiam oferecer a vice. Quer dizer, já fechou esse aspecto, eu não entendi. E outra coisa, é muito claro, sem citar nomes aqui, né? Mas o vice do Boulos teria que ser alguém do mercado financeiro, um doutor Calil, um médico, ou alguma coisa que representasse algo diferente. Como o Lula foi buscar nas eleições dele. O Lula foi buscar o Alencar, José Alencar, que era, depois veio buscar o Alckmin. O Lula não veio buscar o mesmo. O Lula não veio buscar um petista para ser vice dele. Um psolista, exatamente. Quer dizer, então foi uma coisa também que é difícil de compreender por que essa medida há tanto tempo de antecedência. Bom, nós recebemos aqui no Estúdio Oeste Sem Filtro Murilo Hidalgo, ele que é diretor do Instituto Paraná Pesquisas. Murilo, muito obrigada por estar aqui conosco hoje, obrigada pela entrevista. Eu que agradeço e sempre à disposição dos amigos. Muito obrigado.